Restando pouquíssimo tempo para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, muitos estudantes ainda têm dúvidas sobre qual a melhor forma de estudar, revisar os conteúdos mais importantes, né? Quem vai falar mais sobre essa reta final e dar dicas do que fazer até o dia da prova é a professora Melânia Costa. E através da Melânia, nós estamos aqui homenageando todos os professores, todos vocês, professores, sintam-se homenageados aqui, não é? Através do nosso programa. Né, Melânia? Obrigada por ter vindo. Né? É sempre um prazer, Márcia. Então, tinha um tempão que você não vinha, né? Não é? Pois é. E agora é a época em que as pessoas, principalmente os jovens, adolescentes que estão aí, muitos adultos também, claro, né? Fazem o Enem. Ficam arrancando os cabelos, né? Os cabelos em pé. Muitas vezes deixam para a última hora, querem estudar a matéria toda de última hora. Qual é a primeira dica que você dá, Melânia? Calma. Calma. Não arranquem os cabelos. Não arranca os cabelos, você tem que estar inteiro no dia da prova, né? E a primeira dica é que a pessoa tenha um tempo, né? Estabeleça um tempo para se planejar, né? Nós estamos há 3 semanas do Enem, na verdade. E o que eu vou fazer nessas próximas 3 semanas? Né? Eu vou me planejar para isso, porque as pessoas começam a dar tiro para todos os lados e acabam não atingindo nada. Então, o que eu preciso revisar? O que é possível ver em vídeo, por exemplo, no YouTube, que as informações, né? São sintéticas, são rápidas, né? 2 horas de aula você assiste em 15 minutos no YouTube. Não perder os aulões, que é muito comum o aluno falar, não vou no aulão não porque eu estou com matéria atrasada. Pois o trabalho do professor no aulão é exatamente dar essa última pincelada com dicas fantásticas. Com meus alunos, a partir do primeiro mês eu já falo, se cuida. Então, não é véspera de Enem que eu vou beber mais líquido, né? Eu vou começar a partir de agora, respeitar o meu ritmo, o ritmo de sono, porque uma virose na véspera não é nada agradável. Verdade. Né? Mas se você não dorme bem, não se alimenta bem, você fica com a imunidade baixa. Já está preocupado, já tem o estresse, a preocupação. Isso. E a correria, às vezes não se alimenta bem, porque vai para a escola, vai para a aula, vai para o cursinho, vai para o trabalho, muitos trabalham. Sim. E aí a imunidade baixa, gente, pega mesmo uma virose. É verdade. Imagina, ninguém quer no dia da prova estar com tosse, com gripe, com uma, né, até diarreia, as pessoas têm até pelo emocional também. Me lembra, né? um aluno, eu tive um aluno que na véspera na época era vestibular da UFMG, ele travou a coluna, ele assistiu as últimas aulas num sofazinho que nós colocamos na sala e ele assistia ali todo esticado, e eu falo assim, você tem direito a adoecer até setembro. Setembro em diante você não pode adoecer mais não, né? Então tem que se cuidar mesmo, né? Cuidar da alimentação, tempo de sono, buscar coisas mais agradáveis para contrabalançar, né? Eu falo que o horário de 6 às 8 é um horário que ninguém faz nada, né? Você está saindo do cursinho, então você pode passar numa academia, pode assistir a um programa bom. Exatamente. Então você escolhe aquilo que te reenergiza, né? Que é aquilo que te reabastece. E a atividade física, você citou aí a academia, é fundamental, né, gente? Libera endorfina, serotonina, e você tem essa sensação de prazer. Você consegue ter gás para estudar até às 10 da noite. Se você chega nesse intervalo de 6 às 8, que é a saída do cursinho, a chegada em casa, se você não fizer nada para energizar, às 8 você está morto. Aí você não consegue estudar. Aí você pode estudar até às 10. Tranquilamente, com a energia que você obteve na academia, ou na caminhada, na dança, sei lá qual é a atividade que a pessoa física, escolhe. Né? Uma atividade ao ar livre, nesse finalzinho de tarde tão gostoso, para quem tem condição, né, de fazer, que tem perto de casa uma avenida, uma rua bacana, tem que colocar um tênis adequado, a gente sempre fala aqui, não vai de chinelo, de qualquer coisa, não, que você vai prejudicar o joelho, a coluna e muito mais. Bom, enfim. Eu falo que assim, aquilo que você abre mão, né, daquilo que você abre mão, vai te cobrar na véspera da prova. Com certeza. Vamos voltar só um pouquinho, Melânia. Por que você decidiu escolher ser professora? Eu acho que ser professora me escolheu. A primeira aluna que eu tive, eu tinha 12 anos. A primeira criança que eu alfabetizei, eu tinha 12 anos, ela tinha 7. Que interessante. Eu era aluna de uma escola de freiras, que já era ser normalista na época, né? Era quase que um caminho obrigatório. Então, eu estudava numa escola de freiras ali na Floresta. E como eu era bolsista,
uma das freiras que tinha um trabalho social muito forte na favela ali do 1º de Maio, ela falou: Melânia, você é bolsista nosso, quem sabe você nos dá como contrapartida atenção a uma menina. O rosto dela é muito claro na minha mente até hoje, ela se chamava Estela Mares. Olha, Ela tem tinha uma prima que 7 chama anos. Estela Ela Mares. chamava Estela Mares. Então, foi a primeira pessoa que eu alfabetizei. Interessante, coincidentemente, né? Só te cortando um pouquinho, que eu tenho uma prima que se chama Estela Mares e a minha irmã que se chama Maristela, Sim. foi que me alfabetizou. Olha ela tinha só. 10 e eu tinha 5. Pois é. E eu tinha 5 anos na nossa época, assim, ninguém aprendia a ler e escrever com 5. Hoje em dia todo mundo aprende, né? É. Então, com 5 anos, ela me ensinou, comprou cartilha, foi para frente da minha casa e me ensinou a ler e escrever. Pois é, então foi daí, assim, a partir daí eu não parei mais. Eu, né, trabalhei em escolinhas com 15 anos, fiz o curso normal e só 10 anos depois que eu vim fazer jornalismo. Olha só, você fez Mas jornalismo. Fiz jornalismo. Minha Interessante. segunda formação foi jornalismo. Você não fez letras? Fiz letras primeiro. Fez letras primeiro. Letras porque primeiro. Na época, eu falo na nossa época, que a gente mais ou menos a mesma idade, eu fiz magistério, que não existe Sim, fiz mais hoje em magistério, dia, né? fiz no Instituto de Educação. E não existe, eu fiz no Batista, não existe mais. Hoje a gente tem que fazer pedagogia para quem tem da aula. E eu também, a vida inteira, fui professora da Escola Dominical da Igreja. Eu tinha 12 anos, dava aula para os meninos de 9, 10 também, já, né, pequenos. É maravilhoso, né? E é uma delícia, É muito né? bom. Quando você começa... O poder transformador da educação, né? Você vê a pessoa se transformando e eu falo que eu não vou morrer nunca, né? Porque fica nas pessoas, né, pelas quais você passou. Verdade, né? você saber que você contribuiu para uma transformação, para o conhecimento. E muitas pessoas que às vezes eu encontro, né? Encontrei até aqui na Academia Prime Fit, aqui do lado da Rede Super, outro dia. Ele deve ter 1,90. Você foi minha professora de Educação Física no Batista. Ai, que maravilha, gente. E agora eu te vejo na Rede Super. Eu falei, ai, gente, ele na mesma profissão que eu, assim. Então, você vê que você inspira as pessoas. É tão gostoso. Sim. Algumas pessoas encontram comigo e falam, mas você escolheu Educação Física também. Então, é muito gostoso. Muito principalmente... Né, você, hoje, falando de hoje, da gente falando desse tema, né, do Enem, que é um teste tão importante, um momento tão fundamental na vida dos estudantes, né, Melânia? Você saber que você Eu contribuiu. dei aula em colégio muito pouco tempo, né? Então, assim que eu me formei, eu já fiz opção pelo cursinho pré-vestibular. Então, esse momento, né, caótico e tão decisivo na vida do jovem, eu vivo há 40 anos. Né? E o Enem hoje se transformou, né, na prova mais decisiva na vida de um jovem. Com certeza. Bom, vamos ver algumas dicas sobre o que deve ser feito nessa fase final. Melânia já citou algumas coisas, mas a gente vai pontuar aqui. Vamos ver. Sim. Planeje as próximas semanas, faça uma agenda. Isso. E faça uma agenda realista. O mais importante é isso, porque as pessoas colocam muita coisa que não cabem no tempo. Então, se eu gasto 2 horas num deslocamento, eu não posso incluir essas horas como tempo de estudo, porque eu vou me frustrar. E a frustração, ela rouba energia. Verdade. Né? O fato de eu não ter dado conta. Então, eu faço uma agenda dentro do prazo viável, né? Incluindo os tempos, as pausas, né? De descanso, e faço uma agenda que eu consiga remanejar. Primeiro dia já não funcionou, eu preciso fazer ajustes. Então, planejamento é aquilo que tem um alvo, mas não é perfeito. Sim. Né? Ele é ajustável. E quando eu consigo cumprir, aí é uma maravilha. Eu acordo no outro dia muito bem. Verdade. Né? Você sabe que você produziu e que você cumpriu tudo que você Planejar é muito bom. Planejado, é verdade. E eu costumo dizer que o mais importante do planejar é decidir o que eu não vou fazer. Né? Porque o que eu não vou fazer me cobra o dia inteiro. É verdade. Né? E você sabe que não é a prioridade. Não é prioridade. Porque quando você tem menos tempo, você tem que priorizar. Não dá para você fazer tudo que você quer, então você vai falar assim, isso eu não posso fazer hoje, não vou fazer hoje. Exatamente. Só daqui a 15 dias. Eu tenho 3 semanas. Na 4ª semana eu faço. Vamos adiar. Exatamente. Então, vamos lá para a segunda dica. Leia, familiarize-se com a prova. Isso. A leitura, ela é um exercício tão completo,
sabe? Ele é tão bom. Não é? Porque ele vai te manter o cérebro ativo, ele te dá, quando a gente lê, né, a autoestima sobe, né, você se sente bem. Então, a leitura, além do conteúdo que você está lendo, ela te faz muito bem como pessoa, porque nós somos seres racionais. E a racionalidade abastecida, né, ela nos torna felizes, né? Não se canse de adquirir conhecimento, né? Está na palavra. Então, ler o tempo inteiro. Vai ler bula de remédio, sabe? Ler chamada em banca de revista. Tudo e às vezes, tudo que puder. Uma chamadazinha na banca de revista me faz pensar nos próximos 5, 6 minutos sobre aquilo. E o texto que eu vou produzir lá é um texto que eu já tenho em mim. Né? E ele vai sendo produzido à medida que eu vou lendo. Eu digo que a leitura também, ela não é a leitura de letras, ela é a leitura de mundo. Então, eu escuto o motorista do Uber, eu escuto um comentário que meu pai fez, eu escuto a fala, tudo isso é leitura, leitura de mundo. Com certeza. Né? Então, ler o Enem, ele tem uma característica que ele é uma prova contextualizada. Todas as áreas do Enem, não só as humanas como as exatas, elas pegam uma linha, né, que vai ser o contexto daquela prova, uma linha temática que a gente fala. Então, a temática, vamos supor que seja da desigualdade social, ela vai estar presente em todas as provas. Química, física, biologia, matemática, né? Bonito demais isso, né? Eu amo o Enem, viu, gente? Eu sou apaixonada pelo Enem, né? Pedagogicamente, é o nosso sonho de consumo. Viu, Márcia, né? Se as escolas estivessem preparadas, né, seria perfeito. Mas então, a leitura, quando eu digo essa leitura que a pessoa faz, é uma leitura que acaba ajudando em todas as outras matérias. Verdade, é fundamental. Certeza. Vamos para a próxima, vamos correr um pouquinho, porque a gente está com o tempo voando. Destaque em parágrafos tudo que você ler. Isso. Se você tiver uma leitura, né, que você possa grifar, até mesmo no computador a gente consegue fazer isso, porque esses parágrafos são comandos mentais que você dá. E com certeza, na hora da prova, eles vão emergir. Vão fluir. Então, eu costumo dizer que um texto não marcado, né, ele não serve para nada. Um texto que você marcou com as suas marcas é impagável, não tem preço. Ótimo. Vamos para a próxima. Organize seu material de redação. A redação, a gente sabe que é fundamental. São 1000 pontos. Márcia, 8 matérias valendo 1000 e uma matéria valendo 1000. Né? Então, a redação, na verdade, é quem decide. Né? Para você entrar no curso mais concorrido, medicina, por exemplo, a redação te levanta ou te afunda. Né? Então, a redação, o que eu preciso? Quando eu digo organize seu material, é porque os seus professores, eles se prepararam para essa prova. Então, eles colocaram o maior número de temas possíveis. Organizar o material pega tudo que eu já fiz de redação, pega os textos que os professores deram, veja quais as redações você fez, quais as que você não fez, quais as que você se saiu bem e que temas você temeria. É nestes que você tem medo que você vai investir. Pode não cair, mas você vai sofrer até a hora de ver a prova. Então é melhor se preparar. Com certeza. Vamos para a próxima. Não importa o tema, prepare-se, você acabou de falar. As pessoas querem apostar, como se fosse ganhar na loto, né? Eu preciso saber qual é o tema que vai cair lá. Eu te garanto que o tema que vai cair lá, seu professor já falou. Porque nós estamos seguindo, nós professores estamos seguindo a atualidade, seguindo o contexto. Eu já falei sobre esse tema em sala de aula. Então não fique assim, dizem que vai cair fake news. Começa a apavorar tudo sobre fake news. Não, fake news vai falar de atualidade, tecnologia, informação, quer dizer, não importa o que caia na área de tecnologia da informação, eu tenho que estar preparado. É verdade. Bem claro, se a pessoa está se atualizando, ela está estudando, ela está vendo que tudo que está acontecendo no mundo, ela sabe que algum desses assuntos vai cair. Obrigatoriamente é da atualidade. E o que ela conversa nas rodas de amigos, né? Exatamente. De amigos. O que a gente conversa sobre tudo que está acontecendo. Então, a gente tem que estar sempre atualizado por isso, não ficar estudando e ali, né, focado só naquela matéria, sem estar aberto ao que está acontecendo no mundo, normalmente, de uma forma geral. Me pergunta, o que você acha que vai cair? Meu professor falou que vai cair tal coisa. Eu viro para ele e falo assim, e se não cair? Você vai estudar só isso? Com certeza. Vamos para a próxima?
Conteúdo é o que decide a sua nota. Exatamente. A redação, ela tem 70% dela é conteúdo. Né? 30% é erro de português. Eu falo, ninguém é tão analfabeto que vai zerar uma redação. Né? Você vai cometer os erros que todo mundo comete mesmo, uma crase aqui, né? Um plural ali. Agora, dominar o conteúdo e tornar esse conteúdo palatável, né? Para quem vai ler a redação, é tudo. Sabe? Você escrever imaginando a cara de felicidade do cara que está corrigindo. Nossa, ele vai adorar essa palavra. Gente, essa frase é tudo de bom. Né? Então, mas eu só tenho essa segurança se eu dominar o conteúdo. Então, eu escrevo bem sobre aquilo que eu domino. Com certeza. E a gente que é pai e mãe, incentivar os nossos filhos a ler cada vez, quanto antes começar a ler, para ter essa prática de leitura a vida inteira. E aí, chega no final, nessa Deveria ser consequência, né? Deveria ser consequência, é verdade. Vamos para a próxima? Treine a compreensão da proposta. É verdade. Você acredita que são 8 milhões de candidatos, né? Há pessoas que vão chegar lá sem nunca ter visto a prova, sem nunca ter olhado a prova. Então, tem que entrar no site do INEP. Todas as provas estão lá, né? Tem que pegar a página de redação para poder entender cada texto daquele foi selecionado para te dar uma dica. Né? Tem 3 textos, a redação vem com 3 pequenos textos. Por que aqueles e não outros? Por aqueles textos, eu costumo dizer assim que a redação começa quando a banca fez a prova, ela está te dando um monte de recado ali. Se você não pega esses recados, você vai numa direção que não é esperada. E toda frustração do examinador é ponto que você perde. Com certeza. Vamos para a última, então, a nossa dica de hoje? Você já deu, mas é bom você ratificar. Descanse e coma bem. Comer bem não é comer muito, né, gente? Encher a barriga e ficar adequadamente, cheio. Né? Comer com qualidade. Com qualidade, né? E a comida leve, né? O tempo de espera lá fora é muito grande, a tensão do trânsito é muito grande. Nós podemos viver dias de intenso calor. Né? Então, a comida precisa ser uma comida que não vai te deixar em aperto lá na hora. Eu vejo o pessoal comendo chocolate até a orelha, né? Na hora da prova e fica assim, Jesus, toma conta. Porque acha que o chocolate vai dar energia, né? Vai dar essa sensação de prazer, mas acaba exagerando. Fica muito tempo sem comer, né? Perigoso. Então, comer bem é comer adequadamente. Isso, muito bom. A gente vai ver agora um VT sobre as expectativas de alguns alunos em relação ao Enem. Vamos ver. Estudar, ter tempo para lazer, tempo para dormir, é um dos desafios dos candidatos que vão prestar Enem. Em reta final para o dia da prova do Enem, alguns estudantes dão dicas de como se preparar para ter sucesso no dia do exame. Minha dica é focar na redação, estudar muita matemática, focar o que você tem mais dificuldade. É fazer um planejamento de horário, ver qual horário é mais tranquilo para você, se é na parte da tarde, se é na parte da manhã. E sempre organizando mesmo, quais matérias são mais importantes, o que você tem mais que focar, quais são as atividades que tem que fazer, montar um planejamento mesmo, ainda mais pro final, faltando um mês pro Enem, né? O planejamento é essencial. Dá uma relaxada, porque a pressão é muito grande, todo lugar que você vai, todo mundo só sabe falar do Enem, todo mundo só pergunta disso, então você tem que tirar isso um pouco da sua cabeça pra você fazer a prova mais tranquilo, senão você vai chegar lá muito nervoso e vai acabar estragando tudo que você preparou durante o ano. As expectativas são as melhores possíveis. É muito difícil o ano de Enem, né? Que é muita pressão, tanto da família quanto nossa mesmo. E estudar, você tem que focar em redação, matemática, mas principalmente redação, que é uma nota mais garantida, que a gente sabe que é 1000. E esperar ver o que dá, né? Trabalhar tanto psicológico. A dica é descansar, né? Alimentação leve, porque isso influencia na hora da prova. Ter uma boa noite de sono e ficar tranquilo também, né? Abrir mão desse nervosismo é uma boa dica. Tem gente que pergunta assim, como, né? Como abrir mão do nervosismo? São ótimas dicas, né? Que os alunos deram ali. Estão bem instruídos pelos professores, né? Que a gente está aqui falando um pouquinho do Enem e também dos professores, do professor. Quer dizer, todo mundo que chegou até aqui para fazer o Enem agora, passou desde pequenininho, como a gente está falando aqui, desde muitas vezes, como as minhas filhas, 2 anos de idade,
pela mão de vários professores e a gente quer aqui, Melânia, através da sua vida, através do seu trabalho, da sua profissão, homenagear todos os professores, né, de todas as matérias, de tudo que a gente aprende na vida. Sempre, todo ano, Dia dos Professores, eu falo um beijo para o meu pai e para minha mãe, que foram os meus primeiros professores. Verdade. São os nossos primeiros professores que nos ensinam o mais fundamental na nossa vida, nos ensinam a falar, nos ensinam a andar, nos ensinam aquilo que a gente leva para o resto da vida. E depois os professores todos que vão passando ao longo da nossa vida. Um beijo para todos vocês. Viu, querida? Muito obrigada. Muito obrigada. Foram ótimas dicas. Que bom. Valiosíssimas. Eu tenho certeza que todo mundo que prestou atenção, que anotou e que for colocar em prática, vai sair na frente. Vamos falar agora sobre memorização. É isso aí. Você tem dificuldade de memorizar alguma coisa que você queira, que você estudou, seja na Bíblia, seja uma matéria, seja algo que você leu, uma receita. Eu queria tanto decorar um pouco mais, né? A gente, hoje em dia, acaba ficando até relaxado, porque tem sempre um aparelho, tem sempre o Google, tem sempre alguma coisa em mãos que vai te lembrar. E a gente fica meio preguiçoso, e a gente não pode, a gente tem que... né, evitar aquele alemão que fica rondando a gente aí, né, o tal do Alzheimer. Então, a gente tem que exercitar a nossa memória. Os nossos neurônios têm que trabalhar sempre. Então, por exemplo, eu amo fazer cálculos de cabeça, evitar a calculadora. Claro que tem cálculos que são, né, complicados, mas a gente tem que exercitar a nossa memória. E aí? Você usa alguma ferramenta para memorizar algum conteúdo? A gente vai falar sobre isso agora com uma pessoa que entende desse assunto. E olha que ele entende mesmo. Ele tem 30 anos de experiência, já memorizou mais de 20 livros, incluindo importantes literaturas como a Bíblia e a Constituição Brasileira. A gente vai saber agora do pastor Cornélio Augusto quais os recursos e técnicas que ele usa para estudar de forma eficiente, direcionada e produtiva. E ele garante que isso não é só ele, que eu brinco com ele que ele tem um dom diferente, que ninguém decora como ele, diz que não, que todo mundo pode decorar. É isso, Cornélio? É todo mundo. Obrigada, querido. Obrigado a você por, mais uma vez, a gente estar aqui. Mas Deus nos fez a todos com 100 bilhões de neurônios. Você deve ter uns 120. Não, a mesma coisa, talvez até um pouquinho menos. Agora, esses 100 bilhões de neurônios, eles podem fazer até 1 quatrilhão de ligações entre eles. Essas ligações são chamadas as sinapses, né? Elas são as responsáveis por a gente ter a memorização. E tudo isso gera uma capacidade equivalente a 3.880 computadores novos na cabeça. É muita coisa. Então, eu tenho, você tem, todos têm. Agora, a questão é você fazer funcionar os computadores. Está desligado, tem que funcionar, né? Tem que saber mexer. Verdade, aí senão não funciona direito. Bom, e aí, quando é que você começou com essa história de memorização, de gostar de memorizar? Desde pequenininho você memorizava? Como é que você começou? Mamãe. Né? Mamãe, essa mamãe especial. Eu sempre gosto de falar dela. Hoje ela tem 94 anos. Ai, que linda. Né? Tá lúcida, alegre. Tá vendo? Porque trabalhou a memória. Exatamente. E com a palavra de Deus, sim, né? Que é melhor então, ensinou ainda. os filhos a memorização, nós memorizávamos em casa. E eu fui crescendo nisso, gostei da coisa. E se tornou até meu ministério, meio de vida, né, de passar para as pessoas essas instruções de como todos podem memorizar a palavra. Sim. Bom, então qual é a sua primeira dica para memorização, Cornélio? Olha, por incrível que pareça, você já até falou, a grande questão de não se memorizar é a preguiça. Preguiça é terrível. E eu descobri que a preguiça, ela não é uma coisa só, ela tem as suas nuances, ela tem os seus perfis, seus disfarces, os seus disfarces. Então, tem a macro preguiça, a meso, a micro e a nano. Olha. Nano preguiça, isso é terrível, porque ela é como se fosse um vírus, e ela está lá, é imperceptível, mas ela acontece. Então, nós temos que eliminar todos os tipos de preguiça que nós temos. Uma delas é a preguiça de se repetir. Para memorizar, você precisa repetir muito. Muito que eu digo é muito mesmo. As pessoas falam assim, mas eu não estou conseguindo. Repita mais vezes.
Ah, eu já repeti 50. Não, tem que ser 200, 300 vezes você repetir uma coisa. Agora, repetir como? De maneiras diferentes. Você pode repetir ouvindo, você pode repetir lendo, escrevendo, né? Então, tem várias maneiras de se repetir. Você tem que suavizar isso, porque é como se fosse assim, uma academia que você está fazendo. Então, você não pode fazer bruto, você tem que tentar fazer da melhor maneira. E você que é professora, né, na área, você sabe, você não pode estressar os seus músculos. Sim. E é como se fosse o cérebro, como se fosse um músculo. Vai assim, com calma, mas sempre repetindo o que você quer memorizar. Segunda coisa é que você precisa associar. Muitas associações. Eu tenho associações, por exemplo, números com pessoas. Eu memorizo, por exemplo, associando um versículo com uma casa. Um livro com... Por exemplo, o livro de Eclesiastes da Bíblia, eu tenho ele todo memorizado na Avenida do Contorno, são 12 quilômetros em Belo Horizonte, né? Então, são os 12 capítulos de Eclesiastes, cada um em 1 quilômetro. Então, uma casa ali é um versículo, um restaurante é um outro. E você assim escolhe e associa. Exatamente. Na hora que eu escolhi e defini que aquele versículo, eu começo, então, a pensar maneiras de introduzir as palavras, né, do versículo àquela situação. Entendi. Então, teve até uma situação interessante que tem uma pizzaria e aí um versículo, no Salmo 141, ele fala assim: põe em guarda, Senhor, a minha boca. E caiu exatamente na pizzaria, sabe? Aí tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tem que pôr a guarda na boca ou não comer muito. Especialmente pizza. Especialmente pizza. Então, tem hora que vai dar certinho a coisa, mas tem hora que não vai dar, mas você tem que associar. Seu cérebro tem que se virar e associar, né? Tem que se virar. Sabe que a gente, às vezes, tem no final do nosso GC, né, da nossa célula, a gente tem um momento de pedido de oração. Aí cada um faz um pedido, às vezes tem 10, 12, 15 pedidos, né? Ah, minha tia Joana, meu pai João, fulano. E geralmente eu que oro. E eu guardo todos os nomes. Olha que legal. Aí o povo fala assim, mas não é possível. Mas por quê? Por causa da associação. Porque sempre que alguém faz um pedido, aí você fala Joana, eu lembro de uma amiga minha que chama Joana. Isso. Aí você fala do Antônio, eu lembro de... né? Então eu vou fazendo associações e aí às vezes eu esqueço um, aí alguém me ajuda, mas assim, de uma forma geral, eu lembro de todos. Então... no final, Márcia, você que tem que orar, porque eu sei que eu lembro de todos. Quando eu peço para outra pessoa orar, eu falo assim, não preocupa não, a gente te ajuda, né? Porque às vezes a pessoa, não, mas eu não vou lembrar de todo mundo. Mas então, assim, acho que primeiro a gente tem que querer. Isso, né, exatamente. Eu quero memorizar, eu quero guardar. Quanto você eu quer? tenho que prestar atenção. Quanto você quer investir nisso aí? Isso. Né? Porque se você quiser mesmo, você vai conseguir. Isso. Né? Exatamente isso. Primeiro, querer. Desejar. E assim, tá atento, porque, por exemplo, às vezes quando a gente encontra alguém e apresenta que isso aqui é o fulano, se você não estiver atento, o nome vai passar. Isso. E não vai entrar. Então, peraí, se você não está atento, fala, peraí, qual que é o seu nome mesmo? Pergunta de novo, né? E aí você já associa. Então, assim, eu acho que primeiro tá atento, querer estar atento. É tudo na memorização. Então, você tem aquele primeiro momento que a pessoa foi apresentada a você. Você aproveita aquilo ali. Não conseguiu, uma segunda chance você tem ali. Como que é seu nome mesmo? Né? Mas aí você já coloca uma pessoa que você conhece abraçada com ele. Isso. Entendeu? E fica lá. Então, aí a pessoa, no outro momento que você for encontrar, ela estará sempre abraçada
mentalmente com aquela pessoa, né? Um Pedro com um Pedro, uma Joana com uma Joana. Sim. Né? E infelizmente nosso tempo está acabando, Cornélio. Mas, por exemplo, como você falou de repetição, você decora um livro inteiro, você fica repetindo capítulo por capítulo primeiro e depois junta o livro todo, ou lê o livro todo, depois repete o livro todo. Como que você faz? Olha, eu costumo fazer das melhores partes do livro, né? Não precisa de você fazer isso do livro do início até o fim. Mas, por exemplo, digamos o livro, a primeira carta de Paulo a Coríntios, né? Coríntios 13 é o suprassumo. Então começa ali. Você gosta daquilo, então começou. Aí depois vai com uma outra. Primeiro, aquilo que você gosta e depois aquilo que é necessário. Sim. Por exemplo, eu comecei a memorizar o livro de Mateus e ele começa com uma genealogia. Que é difícil. Mas vamos atacar, vamos fazer. Então, primeiro, você pega lá, talvez, capítulos 5, 6 e 7, né, que é o Sermão da Montanha, maravilhoso, e depois, aí você já pega a genealogia. Ótimo. Okay? Boas dicas, muito boas dicas. Bom, no início, acho que a gente já terminou aqui, né, Flávia, com o Cornélio? Muito obrigada, querido. Obrigado. Depois você volta, sempre ótimas dicas. A gente vai encontrar ali na cozinha também para provar a delícia de hoje. Memorizar aquela delícia com a memória olfativa também, a memória palatar. Vamos memorizar aquela delícia. No início do programa, nós falamos que para compartilhar conhecimento é preciso reconhecer as necessidades de cada pessoa, não é? Além dos pais, o professor é o nosso segundo incentivador para dar início ao futuro. Então, por isso, vamos ver agora a homenagem que a Meire Fernandes fez para sua professora no quadro. Antes de ir para o quadro para o ar, eu quero explicar o quadro A Quem Honra, Honra. É um quadro que existe aqui no programa para incentivar você a honrar e ser grato a alguém e demonstrar isso, né? Como o Tiago está falando aqui na cozinha, alguém que marcou sua vida de alguma forma, alguém que te deu uma palavra, que te abriu uma porta de emprego, alguém que te abençoou, que marcou a sua história e você ainda nunca expressou para ele a sua gratidão e a sua honra. Então, você pode escrever para a gente, manda um e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br, mandando para a gente para quem você quer honrar, e a gente vai levar você, fazer uma surpresa para essa pessoa. Foi o que a Meire fez com a professora dela. Vamos ver? Olá, meu nome é Meire Fernandes, eu sou psicanalista, sou coach e estou aqui para homenagear minha professora. Ela foi minha professora há 40 anos atrás. E quão importante essa professora foi para mim, na minha vida, na vida de todos os alunos. Ela nos validava muito, ela nos incentivava muito, levávamos para casa para fazermos aulas de dança e teatro depois da aula. Então hoje eu vou dar a ela esta medalha. Medalha do programa da Márcia Rezende, do Sempre Feliz. Gente, eu vou me emocionar muito. Será que ela vai também? Vamos lá? Meu coração tá apertado, tá batendo forte. Olá! Tudo bem, professora? Vim aqui te fazer uma homenagem. Em agradecimento ao tanto que você foi importante na minha vida, tanto que você nos validava quando éramos criança. Às vezes, em vez de ficar na rua, ficava na sua casa, né? Uma professora, gente, que pega os alunos depois da aula e leva para casa para ensinar dança, para ensinar teatro. Será que existe ainda? Eu quero te agradecer, te homenagear, te dar essa medalha. Muito feliz. O melhor de tudo é quando a gente recebe isso em agradecimento, não a sua homenagem, mas saber que o aluno continua lembrando e que a gente deixou marcas positivas. Só 40 anos, só 40 anos. Imagina. Muito bom. Ai, que delícia te abraçar. Muito obrigada. Eu agradeço. E eu quero também te
oferecer essa cesta, mas em compensação, tem um outro presente que eu acho que é melhor. Não sei se você vai lembrar. Eu guardo há 40 anos. Vai lembrar o que é isso? Esse é o CD. CD não, né, gente? Agora isso aqui é um vinil. E a gente dançava na sua casa. Bota, roupa. Aí a senhora levava e ensaiava a gente. É Bianca. Eu acho que ninguém nem sabe o que significa isso. É o CD da Bianca que a gente dançava e ensaiava na sua casa depois da aula. Olha que bacana, eu guardo há 40 anos. Nunca quis jogar fora meu CD. Meu CD não, meu vinil, não sei nem falar vinil. Ai, que delícia, que delícia. Ô, gente, a professora Carminha, depois da aula, nós vamos entrar. Depois da aula, ela nos levava para casa dela para ensaiar teatro, dança, música e passávamos a tarde inteira lá. Inclusive comíamos lá, que isso para mim era muito bom comer lá. E ela me invalidava muito. E eu era uma menininha muito assim, ficava praticamente na rua, porque minha mãe não tinha tempo para cuidar da gente. E um dia eu perguntei para ela assim: Carminha, o que eu vou poder ser quando eu crescer? Será que eu vou poder dançar? Ela falou assim: você vai poder ser qualquer coisa que você quiser. Isso ficou dentro do meu coração e me levou para a vida inteira. Eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse. Hoje eu sou psicanalista, sou coach, empresária, tudo porque você me validou e me autorizou. Realmente, o que é gratificante para a gente é isso, né? Que nos anos, ao longo de 33 anos na educação e depois de alguns anos, né? A gente nem vai falar os anos. Depois de alguns anos, receber essa homenagem não tem preço. Agradeço a Deus por ter me permitido fazer isso em sua vida. Viu? Que lindas! Um beijo para a professora Carminha, para a Meire, que é a minha coach, né? E a gente estava conversando, eu falando sobre esse quadro do programa. E ela, eu tenho uma pessoa que eu quero muito homenagear. Então, através também da professora Carminha, todos vocês, professores, sintam-se homenageados, sintam-se realmente honrados pelo trabalho que vocês têm feito ou que vocês já fizeram, aqueles que, como eu, não são mais professores, né? Sou professora das minhas filhas, professora de um tanto de gente, continuamos sendo, né? A vida toda, mas que você se sinta mesmo amado, homenageado, honrado, mesmo que infelizmente ainda não seja tão valorizada no nosso país essa profissão, mas vai ser, as coisas estão melhorando. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.